Olá, sejam bem-vindos aqui a MF3. O tema hoje é o valor das coisas e este vídeo vai para a playlist terapia. No geral, nós não pensamos de modo explícito uma série de coisas e esta do valor das coisas e do valor da terapia é, digamos assim, uma delas. É fundamental compreendermos que o processo de uma cura psíquica, de uma melhora de certos estados psíquicos que porventura estão atrapalhando o bom funcionamento psíquico da pessoa, etc., ele passa pela compreensão do que é o serviço terapêutico e da percepção desse serviço como um valor. E esse valor que gera nele, digamos, estados os quais ele aprecia e ele usufrui. Se não houver essa percepção, você não consegue produzir, digamos assim, o efeito desejado quando estamos falando de terapia e de uma série de outros serviços que são prestados. Se você contrata um corte de cabelo, se você não consegue compreender a diferença de um valor de um bem simples, bem barato, bem rápido, para um outro mais caro, se realmente você não percebe isto, diria que você não está exatamente compreendendo o valor, a coisa valorativa que é agregado por aquilo que você está pagando. No geral, nós somos levados a, na verdade, considerar como valores a um conjunto de coisas. Então não é culpa, digamos, geral das pessoas. A pílula aqui tem sempre esse objetivo de ser educativa. Nós pagamos valores, preços por coisas que nós temos em alto valor. Então, por exemplo, eu já encontrei cenas que a criança era atendida num espaço filantrópico, porque ela tinha problema escolar, era algo objetivo, não tinha como transpor esta realidade, portanto, outras pessoas indicavam, a escola indicava, olha, seu filho não está aprendendo, ele precisa desenvolver isso. Esse indivíduo, então, levava essa criança numa obra social para que ela tivesse atendimento gratuito. Aquilo ali estava sendo suportado por dinheiro público de outra ordem, mas aquele pai, aquela mãe, no caso a mãe, que levava aquela criança, fazia isso. Com o tempo, no trabalho terapêutico que fazíamos, nós então percebemos que a criança fazia escolinha de futebol. E a criança pagava um valor de R$ 350 por mês ou mais, só de mensalidades da escolinha. Então esse é um exemplo muito claro. O que era valor para este pai que pagava esse valor para a escolinha de futebol, mas procurou uma ONG, uma coisa filantrópica para atender o filho dele nos aspectos da escola. Isso é um exemplo muito evidente do que é valor. O pessoal ligado a marketing, à venda, tem alguns amigos que trabalham com isso, falam muito isso no âmbito da venda de produtos digitais ou vendas pelo processo digital. Vender um livro pelo site, por exemplo, vender um conjunto de cápsula de complemento alimentar pelo site ou vender pela loja. Todas essas questões implicam esses dois jogos entre valor e preço. Nós entendemos qual é o valor do seu trabalho, qual é o valor da terapia. Bem, o valor da terapia, quem determina é você. Qual é o valor da terapia para você? Qual é o preço? A relação, portanto, entre esse valor e o preço é uma variação enorme. E, portanto, antes de falar do quanto custa uma sessão terapêutica, uma sessão de aconselhamento filosófico, terapêutica, comigo, por exemplo, antes de nós falarmos disso, a pergunta fundamental é, no seu universo, você já discutiu sobre isso? Você já pensou sobre isso? Qual é o valor que o trabalho terapêutico pode agregar na sua vida, nos seus outros fazeres? No seu universo de valor, o que vale mais? Vamos fazer aí um regramento daquilo que vale mais para você? Vale mais para você ser bem vestido?
isso é algo mais presente no seu universo do que, por exemplo, alimentação? Alimentação, você come o quê? Né? Você come o que aparece. O que é valor em alimentação? O que é valor para você em investimento? O que é valor para você de carro, de automóvel? Como é que você vê esse universo? Então, depois que a gente perguntar todas essas coisas, é claro que alguns valores, por exemplo, o trabalho, o cuidado do trabalho, parece ser um valor estruturante desses outros valores. Mas nem sempre essas coisas coincidem. O valor financeiro com a ideia do valor enquanto aquilo que te importa. Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas dizendo que terapia é caro, mas se você fuma, por exemplo, você gasta mais do que uma terapia. Se você bebe todo final de semana, sai para beber, bebe, isso dá mais caro do que uma sessão, de que você fazer uma sessão de terapia 2 por mês, por exemplo. Com certeza sai mais caro. E eu iria enumerando várias outras coisas que você faz e que você pode remodelar se você colocar como prioridade de valor o processo terapêutico. Então, antes de mais nada, se você não compreende esse processo, o seu processo de cura fica em questão. Sem compreender o valor da terapia e, portanto, que você disponibiliza o aspecto visível desse valor na forma de um pagamento em dinheiro, de modo regular e sistemático, se dentro do seu psiquismo você não conseguiu chegar neste estágio, se você tiver terapia gratuita, pouco vai lhe adiantar. Porque você ainda não conseguiu enxergar o que você está comprando. E se você não consegue enxergar o que você está comprando, você vai subutilizar o que você está comprando. Isso acontece muito quando insufla certos valores, por exemplo, do vestuário, que você então tem que ter roupas novas, e você compra, mas como você não faz isso de modo consciente e não perceptivo, você fica com um guarda-roupa cheio que você não usa. Você deixa lá descartado. Acontece a mesma coisa do processo terapêutico ou do processo de contratação de um professor particular. Se você não entende o valor daquilo, você não vai usar. Então você vai ter dificuldade de pagar, porque qualquer valor que você pague vai ser um valor absurdo, porque vai ser uma coisa que você não ligou ainda. Eu estou pagando um valor por esse produto cai aqui, com ele eu faço isso e isto. Se não rastreia esse percurso de manufatura do valor, que vai desde a aquisição e depois o usufruto desse serviço, não faz sentido nem você fazer terapia gratuitamente. E não é por uma questão de que o mundo não quer te ajudar, o mundo não te ama, não. É um processo de refinamento ou modificação da sua percepção da realidade. Portanto, o valor da terapia, quanto custa o meu trabalho de terapeuta com vocês, de conselheiro filosófico com a pessoa que me procura, precisa ser feito esse raciocínio anterior, sem o qual a gente não avança e sem o qual vai ficar sempre não fazendo sentido você pagar. E o que é pior, o meu trabalho não fará efeito com você. Então, esta base fundamental passa por a percepção do valor e do preço. Espero ter contribuído, então, de modo didático com esse tema que eu acho que é um dos primeiros e mais importantes para que o conceito de cuidado de si no processo terapêutico seja algo mais amplo no Brasil e que mais pessoas possam se beneficiar desse serviço e se beneficiar na vida pessoal, com qualidade de vida e outras coisas. Forte abraço, até o próximo.